Você já tentou ler a Bíblia, mas se sentiu perdido entre tantas páginas, nomes e histórias? Talvez tenha se perguntado por onde começar ou como entender um livro tão antigo e cheio de simbolismos. Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. A Bíblia é o livro mais lido e influente de toda a história da humanidade. Ela moldou civilizações, transformou vidas e continua sendo fonte de esperança e sabedoria para milhões de pessoas. Mas como podemos desvendá-la de maneira clara e profunda, sem cair em interpretações erradas ou confusões? Este é o primeiro vídeo da série Estudo Bíblico no Alma Avivada. Vamos embarcar juntos em uma jornada reveladora para entender a Bíblia de forma simples, mas poderosa. Se você é um iniciante ou alguém que deseja aprofundar seu conhecimento, esta série foi feita para você. Vamos explorar o contexto histórico, estrutura, desafios de interpretação e, o mais importante, como aplicar seus ensinamentos na vida real. Então, prepare-se, pegue sua Bíblia, abra seu coração e venha comigo descobrir como esse livro pode transformar sua caminhada espiritual. E se você quer aprender de uma vez por todas tudo o que está escrito na Bíblia, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para ser avisado toda vez que surgir vídeo novo aqui no canal Alma Avivada. Aproveite e já deixe seu like no vídeo e compartilhe com alguém que deseja aprender também tudo sobre a Bíblia. E para começarmos, escreva nos comentários qual foi o maior desafio que você já enfrentou ao tentar ler e entender a Bíblia. Para entender verdadeiramente a Bíblia, precisamos viajar no tempo e explorar o contexto histórico e cultural em que ela foi escrita. Diferente dos livros modernos, a Bíblia não foi escrita de uma só vez por um único autor. Ela é uma coleção de 66 livros, escritos ao longo de aproximadamente 1.500 anos, por mais de 40 autores, em diferentes épocas e circunstâncias. A Bíblia está dividida em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito majoritariamente em hebraico, com pequenas partes em aramaico, e reflete a cultura e a história do povo de Israel, desde a criação do mundo até pouco antes da vinda de Jesus. Já o Novo Testamento foi escrito em grego e relata a vida, o ministério e os ensinamentos de Jesus Cristo, bem como o nascimento e a expansão da igreja primitiva. Imagine-se vivendo nos tempos bíblicos. As sociedades eram organizadas de maneira muito diferente da nossa. No Antigo Testamento, Israel era uma teocracia, ou seja, um povo governado por Deus, com leis divinas que regiam não apenas a espiritualidade, mas também a vida civil e moral. Já no Novo Testamento, o cenário muda. O mundo está sob domínio do Império Romano, com sua cultura, sua língua e seu sistema de governo influenciando a sociedade. Cada autor bíblico escreveu para um público específico, enfrentando desafios distintos. Moisés escreveu para um povo recém-liberto da escravidão, estabelecendo leis e princípios para uma nova nação. Os profetas falaram para Israel em tempos de crise, alertando sobre o perigo do afastamento de Deus. Já os apóstolos, como Paulo e Pedro, escreveram cartas para comunidades cristãs espalhadas pelo Império Romano, orientando-as sobre fé, ética e vida cristã. Além disso, a linguagem da Bíblia é rica e variada. Há relatos históricos, poesias, parábolas, profecias e cartas pastorais. Cada estilo tem um propósito e precisa ser interpretado corretamente. Por exemplo, o livro de Salmos usa uma linguagem poética, cheia de metáforas, enquanto as epístolas de Paulo são mais diretas e doutrinárias. Compreender esse contexto é essencial para interpretar corretamente as Escrituras. Sem essa base, corremos o risco de distorcer mensagens importantes e perder o verdadeiro significado do texto. Você já leu alguma passagem da Bíblia e sentiu que não conseguia entender por conta da linguagem ou do contexto? Qual foi essa passagem? Compartilhe sua experiência nos comentários. Agora que já entendemos o contexto histórico e cultural da Bíblia, vamos explorar sua estrutura e os principais temas abordados. A Bíblia é dividida em duas grandes partes: o Antigo Testamento, com 39 livros,
e o Novo Testamento, com 27 livros. Cada parte tem uma organização específica e um propósito dentro da revelação de Deus para a humanidade. Antigo Testamento, a base da fé. O Antigo Testamento começa com os 5 livros da Lei, ou Pentateuco, escritos por Moisés. Eles narram a criação do mundo, a história dos patriarcas, a libertação do povo de Israel do Egito e a entrega da lei no Monte Sinai. Esses livros estabelecem a aliança entre Deus e seu povo e revelam princípios fundamentais da fé. Depois temos os livros históricos, que contam a jornada de Israel, suas vitórias, fracassos e a relação com Deus ao longo dos séculos. Seguem-se os livros poéticos e de sabedoria, como Salmos e Provérbios, que oferecem reflexões profundas sobre a vida e o relacionamento com Deus. Por fim, encontramos os livros proféticos, nos quais Deus levanta homens para exortar, advertir e trazer esperança ao povo. Novo Testamento, a revelação de Cristo. O Novo Testamento começa com os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que relatam a vida, os ensinamentos, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Os Evangelhos são o coração das Escrituras, pois mostram Deus vindo ao mundo em carne para salvar a humanidade. Depois temos o livro de Atos, que narra o crescimento da igreja primitiva e a ação do Espírito Santo. Em seguida, encontramos as cartas apostólicas escritas por Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas, que ensinam sobre doutrina, fé e vida cristã. O último livro da Bíblia, Apocalipse, traz uma visão profética sobre o fim dos tempos e a vitória final de Cristo. Conexões entre os testamentos. Muitas vezes pensamos no Antigo e no Novo Testamento como livros separados, mas a verdade é que eles se complementam. O Antigo Testamento aponta para Cristo, enquanto o Novo Testamento revela seu cumprimento. Por exemplo, as profecias sobre o Messias em Isaías e os Salmos encontram realização na vida de Jesus. A lei mosaica, que exigia sacrifícios de animais, é cumprida pelo sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Ao estudar a Bíblia, é importante destacar versículos que resumem suas principais mensagens. Veja alguns exemplos. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, o início de tudo. Êxodo 20:3. Não terás outros deuses diante de mim. A aliança com Deus. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho em um versículo. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esperança para os cristãos. Ao conhecer a estrutura da Bíblia e seus principais temas, podemos estudá-la com mais clareza e profundidade, entendendo como cada livro contribui para a grande narrativa da redenção. Qual livro da Bíblia mais impactou sua vida até agora e por quê? Compartilhe nos comentários. Estudar a Bíblia é uma experiência transformadora, mas também desafiadora. Algumas passagens podem parecer difíceis de entender ou até mesmo contraditórias à primeira vista. Por isso, é essencial abordar os desafios de interpretação e aprender a aplicar princípios teológicos corretos. Textos difíceis e controvérsias. Alguns textos bíblicos geram debates há séculos. Por exemplo, a soberania de Deus e o livre-arbítrio. Como conciliar a ideia de que Deus tem um plano soberano para tudo, Romanos 8, 29 e 30, com a realidade de que Ele nos dá a liberdade de escolha? A relação entre fé e obras. Paulo ensina que a salvação vem pela fé, e não pelas obras, Efésios 2, 8 e 9. Mas Tiago afirma que a fé sem obras é morta, Tiago 2, 17. Como equilibrar esses ensinamentos? Passagens simbólicas versus literais. O livro de Apocalipse, por exemplo, contém muitas imagens proféticas. Como interpretar corretamente suas visões sem cair em especulações? Princípios para uma interpretação correta. Para evitar interpretações errôneas,
devemos seguir princípios sólidos de hermenêutica bíblica. Contexto é fundamental. Nunca interprete um versículo isoladamente. Leia o que vem antes e depois para entender o significado completo. Escritura interpreta a Escritura. Se um texto parece confuso, procure outros versículos que tratam do mesmo assunto para obter uma visão mais clara. Conheça o gênero literário. Poemas, parábolas, cartas e profecias têm estilos diferentes e exigem abordagens específicas. Considere o público original. O que o texto significava para aqueles que o ouviram pela primeira vez? Isso ajuda a evitar interpretações anacrônicas. Combatendo distorções e falsas doutrinas. Infelizmente, ao longo da história, muitas interpretações erradas levaram a doutrinas equivocadas. Algumas pessoas distorcem passagens para justificar ideias que não condizem com o restante das Escrituras. É por isso que precisamos estudar a Bíblia com seriedade, pedindo a orientação do Espírito Santo. A boa interpretação não apenas esclarece o texto, mas também nos leva a uma aplicação prática correta. Ao entendermos a Bíblia da maneira certa, vivemos de acordo com os princípios de Deus e não somos levados por ensinos enganosos. Existe alguma passagem da Bíblia que você já interpretou de um jeito antes e depois de estudar mais percebeu que significava algo diferente? Compartilhe sua experiência nos comentários. Agora que já exploramos a estrutura da Bíblia e aprendemos princípios fundamentais de interpretação, surge uma pergunta essencial: como aplicar seus ensinamentos à vida cotidiana? Afinal, a Bíblia não é apenas um livro de história ou doutrina, mas uma fonte de transformação pessoal. A Bíblia como bússola para a vida. Muitas vezes, enfrentamos dúvidas sobre o futuro, medos, inseguranças e decisões difíceis. A Bíblia nos dá direcionamento para cada área da vida. Nos momentos de medo, Salmo 56, 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Quando precisamos de sabedoria, Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. Para tomar decisões, Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Se aplicarmos os princípios bíblicos no dia a dia, nossas escolhas serão mais alinhadas com a vontade de Deus. Os desafios da aplicação prática. No entanto, aplicar a palavra de Deus nem sempre é fácil. Podemos enfrentar resistência interna e externa. Interna. Nosso próprio coração muitas vezes quer seguir o caminho mais fácil e não o certo. Externa. O mundo nos pressiona a agir conforme seus padrões e não segundo os valores de Deus. Como superar esses desafios? A resposta está na prática diária da leitura bíblica, oração e comunhão com Deus. Quanto mais nos aprofundamos na palavra, mais ela se torna viva em nós. Estratégias para viver a palavra. Aqui estão 3 passos para uma aplicação prática eficiente. Leia com propósito. Não leia a Bíblia apenas como uma obrigação, mas buscando respostas para a sua vida. Medite e reflita. Pergunte-se, como esse versículo se aplica à minha vida hoje? Coloque em prática. Escolha um princípio bíblico por semana e tente aplicá-lo em suas atitudes, pensamentos e decisões. A Bíblia não é um livro para ser apenas estudado, mas vivido. Hoje eu desafio você a escolher um versículo que tenha falado ao seu coração e aplicá-lo durante a semana. Pode ser um ensinamento sobre fé, paciência, amor ou perdão. A palavra de Deus transforma quando é colocada em prática. Você está disposto a dar esse passo? Qual versículo da Bíblia mais impactou sua vida e como você o aplicou no seu dia a dia? Compartilhe nos comentários. Chegamos ao final desta jornada sobre como desvendar a Bíblia, mas, na verdade, esse é apenas o começo para você. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria, e quanto mais você se aprofundar nela, mais descobrirá o poder transformador da palavra de Deus. E é exatamente isso que iremos fazer nos próximos vídeos aqui no canal Alma Avivada. Todos os dias estaremos trazendo um estudo bíblico de um livro específico da Bíblia.
e te convido a acompanhar essa série de estudo bíblico no Alma Avivada, para aprender sobre a palavra que Deus deixou para nós. Recapitulando os principais aprendizados, hoje vimos como a Bíblia está estruturada e sua mensagem central, o contexto histórico e cultural por trás das Escrituras, como interpretar corretamente a palavra de Deus, os desafios e princípios para aplicar a Bíblia no dia a dia. Antes de encerrarmos, quero orar por você. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Abençoa cada pessoa que assistiu a este estudo, dando a ela sede e fome por Ti. Que a Bíblia não seja apenas um livro, mas uma verdade viva que transforma vidas. Dá-nos sabedoria para entender e coragem para praticar os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Se este vídeo abençoou sua vida, não pare por aqui. Temos muitos outros estudos bíblicos em nosso canal, e cada um deles pode te ajudar a crescer espiritualmente. Além disso, se você deseja aprofundar ainda mais seu conhecimento, participe do nosso grupo no Telegram, onde compartilhamos estudos exclusivos. O link está na descrição do vídeo. E claro, se você ainda não está inscrito no canal, este é o momento. O que mais te marcou neste estudo de hoje? Deixe seu comentário abaixo. Fique na paz de Jesus e até o próximo vídeo da nossa série Estudo Bíblico no Alma Avivada.